Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está no programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e é transmitido por todo o sistema de comunicação da nossa igreja. FM 96.3, Rádio Libertadora, TV AD, canais 8, 38 e 23.3, como também no YouTube. Estamos estudando ao longo deste trimestre lições bíblicas temáticas, que tem como tema geral do trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, lição que será estudada em nossas congregações, em nossas igrejas, no dia 21 de agosto de 2022. A lição de hoje tem como título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. O textuário da nossa lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a verdade prática da nossa lição de hoje afirma o seguinte: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. A nossa lição de hoje está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, como também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 11. Então hoje nós vamos meditar sobre distintivos pentecostais e como os dias atuais, como as coisas que estão acontecendo neste mundo contemporâneo podem ameaçar a identidade pentecostal da nossa igreja. Nós vamos falar, enfatizando principalmente a doutrina do batismo no Espírito Santo com a evidência física inicial do falar em línguas estranhas. Então, na nossa lição de hoje, no primeiro tópico, nós vamos falar sobre o Pentecostes bíblico. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o distintivo pentecostal de nossa igreja. E no tópico 3, mantendo a chama pentecostal acesa. Então, são esses tópicos. Então, nós vamos, no primeiro momento, conceituar o Pentecostes bíblicos, ver a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Depois vamos falar sobre o distintivo pentecostal, do pentecostalismo clássico, esse movimento de reavivamento espiritual que surgiu do final do século XIX para início do século XX, movimento restauracionista, movimento reavivalista, do qual descende a Assembleia de Deus, tanto americana como também a Assembleia de Deus brasileira. E vamos conscientizar a respeito da manutenção da nossa identidade pentecostal. Então, nós, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, somos uma igreja pentecostal, porque cremos, recebemos, ensinamos, e exercitamos, experimentamos o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. E nós precisamos ter muito cuidado, porque uma das sutilezas de Satanás nesses últimos dias é pregar um pentecostalismo sem Pentecostes. Um pentecostalismo destituído de experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus. Então, na lição bíblica de hoje, nós vamos mostrar algumas sutilezas do erro que tem aparecido no meio do movimento pentecostal. E um dos principais erros
que tem aparecido está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais, é o chamado cessacionismo, e, de uma forma mais específica, também é a negação da doutrina da evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Bom, antes de a gente entrar propriamente dito no estudo desse distintivo pentecostal, que é o batismo no Espírito Santo, precisamos primeiro entender a respeito do tópico 1, o pentecostalismo bíblico. Como é que era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Observamos que no Antigo Testamento a ação do Espírito Santo era mais carismática do que a ação santificadora e regeneradora. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha esporadicamente, pontualmente, na vida de algumas pessoas usadas por Deus para realizar uma ação específica e como também para profetizar, para falar em nome de Deus, para verbalizar uma vocalização inspirada. Então, no Antigo Testamento, vemos que o Espírito Santo está em ação, é uma ação dinâmica do Espírito Santo, revestindo de poder, usando homens e mulheres de Deus para uma finalidade específica, porém, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento não era de uma forma tão abundante sobre todas as pessoas, né? Como diz aqui no nosso comentário, o Espírito Santo atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais dos sacerdotes, reis e profetas, mas era principalmente uma ação carismática do Espírito Santo, conferindo capacidade, conferindo poder, conferindo autoridade para que aquele crente fizesse algo para Deus. Então, mesmo no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era mais voltada para esse aspecto carismático do revestimento de poder para o serviço. A gente não vê no Antigo Testamento uma ação do Espírito Santo agindo na regeneração, no novo nascimento, na mudança do coração, na santificação, como a gente observa no Novo Testamento. Porém, a Bíblia fala no Antigo Testamento a respeito da promessa de derramamento do Espírito Santo, a promessa de envio do Espírito Santo. E nós observamos que existe promessas de derramamento do Espírito Santo de uma forma abundante para atuar em duas áreas principais. Primeiro, a ação regeneradora e santificadora do Espírito Santo. Foi profetizada por Ezequiel no capítulo 36, versículos 26 a 27, também por Isaías no capítulo 44 e versículo 3, e também em Ezequiel capítulo 39, versículo 29. Então, essas profecias de Ezequiel, diz Deus, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, são profecias relacionadas à ação regeneradora e santificadora do Espírito Santo no interior do crente. Porém, existe também no Antigo Testamento uma profecia relacionada à capacitação para o serviço, que é a profecia de Joel. Capítulo 2 de Joel, versículos 28 e 29, essa profecia vai do capítulo 2, versículo 28 até o final do capítulo. Então, é uma profecia que fala dos últimos dias, e é bom a gente entender que essa expressão últimos dias, ela se refere ao período de tempo que compreende entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então diz Joel: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos,
os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então nós vemos esta profecia de Joel que está mais relacionada com a ação carismática do Espírito Santo, conferindo poder para transmitir a palavra de Deus, conferindo poder para o crente falar com unção, proferir uma verbalização inspirada por Deus. E nessa profecia, profetizarão aqui um sentido bem mais amplo, não é somente ter o dom de profecia ou exercer o dom ministerial de profeta, mas profetizarão aqui na profecia de Joel se refere de uma forma bem mais ampla à vocalização inspirada pelo Espírito Santo, a verbalização inspirada pelo Espírito Santo. Refere-se ao crente falar com poder e com unção do alto para fazer a obra de Deus, para ser uma testemunha de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento tinha essa promessa de envio do Espírito Santo, porém uma promessa, vamos dizer assim, bipartida, ação do Espírito Santo na regeneração e santificação, profetizado por Ezequiel e Isaías, mas também uma profecia de Joel falando sobre a ação carismática do Espírito Santo, conferindo poder ao crente para que ele realize a obra de Deus com mais eficiência ao falar, inspirado pelo Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. A paz do Senhor, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese deste dia, estudando a lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Estávamos falando no final do bloco anterior a respeito da promessa de envio do Espírito Santo. O Antigo Testamento termina prometendo que o Espírito Santo viria para atuar de uma forma bem abundante aqui na terra. E essa atuação do Espírito Santo, ela se divide principalmente em dois ramos principais. O primeiro é a ação regeneradora e santificadora do Espírito Santo, prometida por Ezequiel e Isaías. E nós vemos no Novo Testamento que o apóstolo Paulo e João, apóstolo João e apóstolo Paulo falou bastante, escreveu bastante no Novo Testamento, no Evangelho de João e nas epístolas paulinas, a respeito dessa ação regeneradora e santificadora do Espírito Santo, promovendo o novo nascimento, promovendo a santificação, promovendo a produção do fruto do Espírito no crente. Porém, este envio do Espírito Santo também seria com uma outra finalidade, que é a de revestir os crentes com poder, revestir o crente com unção, para que ele faça a obra de Deus com mais eficiência, para que ele proclame a palavra de Deus de forma inspirada. E esta profecia é a profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E quando começa o Novo Testamento, nós vemos João Batista, que foi o precursor de Cristo, pregando: eu batizo com água para o arrependimento, mas virá um que é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus já tinha revelado a João Batista que aquele a quem João Batista visse descer o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, aquele é o que batiza no Espírito Santo. Então, João Batista começa a falar no seu ministério, apontando para Jesus, dizendo que Jesus é o batizador no Espírito Santo. Nós vemos ao longo do Evangelho de Lucas, porque ele era um teólogo pentecostal, enfatizou bastante a ação carismática do Espírito Santo na vida de crentes
e também na vida de Jesus. E nós vemos que após a ressurreição de Jesus, Lucas registra que Jesus manda os seus discípulos irem por todas as partes, pregando o arrependimento, pregando o evangelho, mas Jesus disse: antes, porém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Então Jesus ele promete esse revestimento de poder para os seus discípulos, para a sua igreja, para que eles façam a obra de Deus com mais eficiência. E nós observamos que Jesus, já no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, momentos antes da sua ascensão ao céu, Jesus, certa vez, enquanto comia com seus discípulos, deu a seguinte ordem aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Que promessa do Pai é esta que Jesus estava se referindo? Observe que em Lucas 24, 49, Jesus falou a mesma coisa. Vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então a promessa do Pai é esse revestimento de poder para que a igreja faça a obra de Deus com mais eficiência. Então aqui em Atos capítulo 1, versículo 5, depois que Jesus diz, esperem a promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então observe que Jesus está em perfeito alinhamento com João Batista. João Batista disse que esse revestimento de poder, João Batista chamou de batismo no Espírito Santo. Jesus também chamou esse revestimento de poder também de batismo no Espírito Santo. E disse, fiquem lá em Jerusalém, porque dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. E assim aconteceu. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E diz o versículo 4, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então ali, no dia de Pentecostes, foi o cumprimento da promessa do Pai de derramamento do Espírito Santo. E quando eles começaram a falar línguas estranhas, ou seja, a glossolalia, línguas desconhecidas, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, o povo correu para cima e perguntou: o que é que significa isso? O que é que significam estas línguas? Porque estamos ouvindo vocês falarem na nossa própria língua. Então, o que chamou a atenção do povo foi a glossolalia, foram as línguas estranhas. Então, Pedro vai explicar àquele povo o que aconteceu. E quando Pedro vai explicar o que aconteceu, Pedro não lança mão nem da profecia de Ezequiel, nem da profecia de Isaías e de nenhum outro texto do Antigo Testamento, a não ser o texto do profeta Joel. Então, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 a 18, Pedro diz assim: pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Interessante que Pedro, ele acrescenta aqui no versículo 18, e eles profetizarão. Então, quando Pedro vai explicar o que é que estava acontecendo, o que era aquela glossolalia, Pedro diz: isso é o cumprimento da
Profecia de Joel. Cumprimento da profecia de Joel. Então, meus amados irmãos, a glossolalia como evidência física inicial do batismo no Espírito Santo que aconteceu ali no Pentecostes, não foi um evento pontual, não foi uma experiência incidental, mas sim o cumprimento de uma profecia. Porque a glossolalia é uma espécie de profecia. As línguas estranhas é uma espécie de profecia. Por quê? Porque é uma verbalização inspirada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. E os cerca de 120 discípulos que estavam ali no dia de Pentecostes, todos eles já eram crentes. Todos eles já eram crentes. Então, nós defendemos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração. É a doutrina da separabilidade. É uma experiência distinta. O batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que regeneração, que salvação. Então, nós cremos que é uma experiência distinta e pode ser ou não subsequente à conversão. Aqui no dia de Pentecostes foi subsequente, foi depois da conversão daqueles 120 discípulos. Lá em Samaria, no capítulo 8 de Atos, o batismo no Espírito Santo também foi após a conversão. No caso de Saulo, capítulo 9 de Atos, também foi subsequente à conversão. Lá em Éfeso, capítulo 19 de Atos, o batismo no Espírito Santo foi subsequente ou depois da conversão. Mas lá em Atos, capítulo 10, na casa de Cornélio, o batismo no Espírito Santo aconteceu concomitante à conversão. Foi ato contínuo, eles se converteram, eles receberam no seu coração a palavra de Deus e o Espírito Santo caiu sobre eles e eles falaram em línguas e profetizaram. Inclusive lá em Atos 10, o distintivo, o que tirou todas as dúvidas de que realmente aquele povo recebeu o Espírito Santo foi justamente a glossolalia como evidência física inicial. Portanto, meus irmãos, nós cremos que o batismo no Espírito Santo, com a evidência física inicial de falar noutras línguas, ou seja, a glossolalia, é uma experiência distinta da salvação. Infelizmente, alguns irmãos chamados de cessacionistas, eles não acreditam nisso, interpretam equivocadamente o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, dizendo que aquele batismo ali é a mesma coisa de batismo no Espírito Santo, e não é. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, ali está falando da inserção do crente no corpo de Cristo, que ocorre imediatamente após a conversão. É o batismo pelo Espírito Santo. É a inserção do novo crente no corpo de Cristo. Agora, o batismo no Espírito Santo é esse revestimento de poder distinto da salvação, distinto da regeneração, que tem como objetivo o crente testemunhar de Cristo. Vamos fazer mais um intervalo no nosso programa e daqui a pouco, rapidinho, a gente volta para continuar o assunto da nossa lição. Continue conosco. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta pela Rádio Libertador FM 96.3, YouTube, TV AD, com mais um bloco do programa EBD em Síntese. Nós estamos estudando hoje a lição de número 8 deste trimestre, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Então, a identidade pentecostal, o pentecostalismo clássico que surgiu há pouco mais de 100 anos, movimento reavivalista, do qual deriva a Assembleia de Deus americana e a Assembleia de Deus brasileira, é um movimento restauracionista. Nós cremos no batismo no Espírito Santo, com a evidência física inicial de falar noutras línguas,
como uma experiência sobrenatural disponível a todo crente, com o objetivo de revestir o crente de poder, para que ele faça a obra de Deus com mais eficiência, para que ele testemunhe de Cristo com unção. Então, nós chamamos esta experiência de batismo no Espírito Santo, porque João Batista e Jesus também chamou de batismo no Espírito Santo. E a finalidade é de anunciar o Evangelho. Cremos também na atualidade dos dons espirituais. Da mesma forma como Deus batizava no Espírito Santo e usava os crentes nos dons espirituais lá na igreja primitiva, nós também cremos que da mesma forma, hoje na atualidade, Deus faz também a mesma coisa. Jesus é o batizador. Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Então, lá em 1 Coríntios 12, 13, é um batismo efetuado pelo Espírito Santo para inserir o crente no corpo de Cristo. Isso aí não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo, que Jesus é o batizador, tá certo? Então, é bom que a gente faça essa distinção. Então, nós, pentecostais clássicos, somos continuacionistas. Nós cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, de todos os dons espirituais, inclusive dons de poder, de milagre, de operações de maravilhas, o dom da fé, a glossolalia, a variedade de línguas, a profecia e assim por diante, conforme revela o texto bíblico. As línguas estranhas ou a glossolalia, como evidência do batismo no Espírito Santo, foi um distintivo muito forte no surgimento do movimento pentecostal há pouco mais de 100 anos, e como também foi um marco, um distintivo importante da Assembleia de Deus americana e brasileira. Então, está na declaração de fé da Assembleia de Deus americana, na declaração de fé da Assembleia de Deus brasileira, a crença no batismo no Espírito Santo com a evidência física inicial de falar noutras línguas. O nosso comentarista diz aqui que o falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas falado por Paulo lá em 1 Coríntios 12, mas é diferente em propósito e uso. Algumas pessoas perguntam, mas as línguas estranhas, como evidência do batismo no Espírito Santo, são diferentes das línguas estranhas, do dom de variedade de línguas que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12? Veja bem, ambas as línguas são línguas faladas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Então, conforme Atos 2 e 4, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, é pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Então, é a mesma língua, em essência, em natureza, é a mesma língua, mas em propósito é diferente. Porque as línguas estranhas, como evidência do batismo no Espírito Santo, como evidência de que o crente foi e está cheio do Espírito Santo, são línguas estranhas devocionais, são línguas estranhas que edificam a si mesmo, são línguas estranhas que evidenciam que a pessoa foi cheia do Espírito Santo. Inclusive, essa expressão cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos significa ser batizado no Espírito Santo com a evidência física inicial da glossolalia. Então, isso é muito importante. Porém, o dom de variedade de línguas, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, também são línguas dadas pelo Espírito Santo, porém são línguas congregacionais, são línguas que, se interpretadas, elas trazem uma mensagem de edificação para a igreja, ou de edificação para alguém em particular. Então são as línguas estranhas congregacionais, o dom de variedade de línguas que tem outro propósito.
Enquanto as línguas devocionais, elas evidenciam que o crente está cheio do Espírito, elas foram evidência física inicial do batismo no Espírito Santo e hoje, atualmente, evidencia que o crente naquele momento está cheio do Espírito Santo. Mas são línguas que edificam a si mesmo, tem um propósito de ser um sinal de que o crente está cheio do Espírito e também tem o propósito de edificar a si mesmo. Paulo disse que o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Porém, o dom de variedade de línguas, acompanhado do dom de interpretação de línguas, traz uma mensagem de edificação para a igreja, tem um propósito diferente. Então, meus irmãos, este é o distintivo do movimento pentecostal, o batismo no Espírito Santo como uma experiência sobrenatural distinta da regeneração, distinta da salvação, que está disponível para todo crente e que é evidenciada pelas línguas estranhas, pela glossolalia. Então, nós só acreditamos que alguém foi batizado no Espírito Santo se essa pessoa, no dia que foi batizada, ela falou em línguas estranhas. Alguns irmãos da linha renovada ou carismático, que são crentes das igrejas históricas, que passaram a ser continuacionistas, começaram a crer no batismo no Espírito Santo, normalmente eles creem um pouco diferente da gente. Eles dizem que as línguas estranhas são normais, mas não norma, não são obrigatórias. E é esta sutileza que nós não aceitamos. Nós acreditamos, como crentes pentecostais clássicos, que as línguas estranhas é a evidência física inicial obrigatória do batismo no Espírito Santo. E, para concluir, tópico 3 da nossa lição, mantendo a chama pentecostal acesa. Tópico 3.1, a finalidade das Escrituras. O pentecostal, ele ama as Escrituras, ele ama a palavra de Deus. Há um equívoco e uma fake news espalhada por muitos aí afora, dizendo que o pentecostal não gosta da Bíblia, que o pentecostal não gosta das Escrituras, que valoriza mais a experiência do que as Escrituras. Isso não é verdade. Para nós pentecostais, desde o início, nós sempre pregamos que as Escrituras é a nossa única regra infalível de fé e prática e que toda experiência sobrenatural deve ser aferida pelo crivo da palavra de Deus. Inclusive, toda a experiência pentecostal ela é bíblica. Nós só buscamos o batismo no Espírito Santo, ensinamos e recebemos porque cremos que é uma experiência bíblica. A Bíblia fala sobre isso. E Pedro, ele disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, porque esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o movimento pentecostal não é um movimento de experiência mística à procura de uma teologia. Não, senhor. O movimento pentecostal é um movimento que tem um sólido embasamento bíblico e teológico, com erudição e também com a experiência do recebimento do batismo no Espírito Santo. É um movimento da palavra e do poder. E, para concluir, tópico 3.2, o exercício dos dons espirituais. O pentecostal raiz, a igreja pentecostal raiz, a igreja verdadeiramente pentecostal, ela não somente crê, mas ela ensina, ela busca e recebe o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. É muito estranho uma igreja pentecostal onde não ocorre batismo no Espírito Santo, onde ninguém fala línguas estranhas, onde não tem a manifestação dos dons sobrenaturais, dos dons espirituais. Então, precisamos ter cuidado, porque uma das sutilezas é o pentecostalismo sem Pentecostes. Aí não dá.
Não dá. Então devemos desenvolver cada vez mais a nossa espiritualidade, buscar a presença de Deus e ensinar, porque a promessa é para todos aqueles que creem. Deus quer batizar no Espírito Santo todos os crentes. É uma promessa disponível para todos e a Bíblia nos incentiva a buscarmos esta promessa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, louvamos a Deus, porque o batismo no Espírito Santo, com a evidência física inicial do falar noutras línguas, é um distintivo do movimento pentecostal clássico, é um distintivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E esta experiência está disponível a todos aqueles que creem. Uma experiência com fundamentação bíblica e teológica. Então, se você não é batizado no Espírito Santo, busque a Deus, peça, porque quem batiza é Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção, por nos acompanhar semanalmente. Continue nos acompanhando. Este programa e nenhum outro substitui a aula da Escola Bíblica Dominical lá na nossa classe, na nossa congregação, juntamente com os nossos irmãos. Se matricule na Escola Dominical. Se você não é matriculado, participe e vá com a sua família todos os domingos pela manhã à Escola Dominical da sua igreja. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.